um regime comunista, não teria autonomia do Banco Central, né? De jeito nenhum. Porque isso é uma forma do Banco Central ser controlado pelo capital privado. Vamos lá. Escândalo do Banco Master. O Sim. que tudo indica, o maior escândalo da história do capitalismo brasileiro, um prejuízo na casa dos 60 bilhões Absurdo, de absurdo. reais. Formalmente, quem é responsável por regular o sistema bancário brasileiro? É o Banco Central. O Banco Central é o órgão regulador. E aí, meu querido, veja, não dá para o órgão regulador não prestar contas direto ao presidente da República. Porque assim, se eu sou presidente da República, eu sou eleito para me responsabilizar pela política econômica, pela política monetária e pela política fiscal, né? Aqui, para não entrar muito em papo de economista, a política fiscal é meio que a política de gasto e arrecadação pública, e a política monetária é fundamentalmente a política da taxa de juros e da gestão do crédito, né? Veja, o presidente ele tem que ser responsável por isso. Para em situações como essa do Banco Master, a gente cobrar diretamente a presidência da República. Mas esse negócio de Banco Central independente, isso facilita a safadeza, a putaria, a roubalheira, que é negócio de ligação para cá, ligação para lá, cafezinho em Brasília para cá, cafezinho em Brasília para cá. E o sujeito não é responsabilizado pela coisa e se cria uma coisa, Gabriel, que é muito curiosa. Gabriel, não, desculpa, Rafael, que é muito curiosa. O Campos Neto era presidente do Banco Central. E durante a gestão dele, ele beneficiou em muito as fintechs, que são os bancos digitais que cresceram em ritmo bestial. Hoje, o Nubank, que é a principal fintech do Brasil, já é um dos maiores bancos da América Latina. Aí o Campos Neto passa a gestão inteira como presidente do Banco Central, beneficiando no Nubank, e quando ele sai do Banco Central, ele vai trabalhar onde, Rafa? No Nubank. Autônomo, independente de quê, tá ligado? Independente do controle do povo, independente do controle democrático, independente da transparência. E como a gente poderia resolver um problema do tipo assim? Eu vi, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Que também tem isso do Banco Central. E Trump tava o tempo todo querendo intervir no Banco Central para fazer as medidas dele, que a gente sabe que a longo prazo ia dar merda ali pro americano, né? Pro trabalhador americano, de certa forma. Como é que a gente, se você não tem a autonomia do Banco Central, que vai ter seus problemas também, como é que a gente pode ter um mecanismo para que um presidente não chegue lá e possa fazer uma merda baseado nas coisas dele? Mas aí veja. Tá, eu entendo a lógica da tua pergunta, mas repare, a construção de uma lógica democrática no sentido da crítica mais forte mesmo, da maioria mandar, dos trabalhadores e trabalhadoras mandar, passa por um processo de responsabilização e aprendizado. Então, porra, se a gente, por exemplo, vota num sujeito e o sujeito faz uma política equivocada, tira ele na próxima eleição, faz a crítica. Tá ligado? Faz a crítica, faz a mobilização, manda ele mudar a política. Porque essa ideia. Porque, veja, não sei, tu tá ligado nisso com certeza que tu estudou economia, mas os bancos centrais já foram privados. Sim, Tipo, o Banco da Inglaterra era um banco privado. O Federal Reserve, na prática, inclusive, nem é uma instituição pública, o Banco Central dos Estados Unidos. É meio que um lusco-fusco ali, meio público, meio privado. Então, isso já aconteceu e foi uma tragédia. A ideia de bancos centrais públicos é uma ideia do pós-Segunda Guerra Mundial. Inclusive, o Banco Central brasileiro, se não me falha a memória, ele só foi criado nos anos 60, porque antes era a SUMOC, e o Banco do Brasil fazia muitas vezes o papel de Banco Central. E aí, veja, o que a gente precisa é que a população entenda como é que funciona a política monetária. E aí, eu acho que voltando como tu abriu a pergunta, a maioria do que se chama de esquerda no Brasil falhou em fazer essa pedagogia política. Porque concordo, velho. O que acontece? O Conselho Monetário Nacional, ele define a meta de inflação. Aí qual é o modelo? A meta de inflação hoje no Brasil é a meta de inflação em real, tá na casa de 3%. O Brasil nos últimos 30 anos só teve 3% de inflação 2 vezes. A tendência da economia brasileira não é a inflação só de 3%, é a inflação na casa de 4%, 5%. Não faz sentido. A partir do momento que a meta de inflação é 3%, o Banco Central, que no Brasil, ele não tem mandato duplo. O que é mandato duplo? Vamos pegar o exemplo da besta fera do capitalismo, que é os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Fed tem mandato duplo. Ele tem que perseguir a menor inflação com a maior taxa de geração de emprego. Sim. No Brasil, o Banco Central só precisa perseguir a menor taxa de inflação. Só isso. Não tem preocupação com o emprego. Então, veja, isso é um negócio que a população precisa saber. O Banco Central, que é responsável pela economia brasileira, não tem obrigação de se preocupar com a geração de emprego no Brasil. Aí, como a taxa de inflação, a meta de inflação está irreal,
ele vai ficar tirando com taxa de juros. A partir do momento que ele atira com taxa de juros, isso reduz a atividade econômica, isso aumenta o endividamento das famílias, isso gera mais desemprego, e aí como a atividade econômica está mais baixa, tá com mais desemprego, isso inclusive gera menor arrecadação. Aí a taxa Selic, que está em 14,75%, ela é o padrão de referência para a maioria dos títulos públicos, da dívida pública, para o chamado gasto financeiro do Estado. Porque o Estado burguês no Brasil, ele tem dois grandes ramos. Tem o gasto primário e o gasto financeiro. O que é o gasto primário? É o gasto com saúde, educação, cultura, lazer, meio ambiente, previdência social, Bolsa Família, universidade e por aí vai. O gasto financeiro do Estado é o gasto com juros e serviços da dívida pública. Ano passado, o gasto financeiro foi de R$ 1 trilhão. E não é porque o governo gastou muito e tem que se endividar muito. É porque cada vez que você aumenta a Selic em 0,5%, você aumenta o gasto financeiro em mais de 50 bilhões de reais. Então, repare, veja que crime perfeito. O Banco Central não precisa se preocupar com geração de emprego, só com perseguir a meta de inflação. A meta de inflação tá errada, tá em 3%. Isso tá irreal, especialmente no mundo em guerra, choque do petróleo, não sei o quê, que tem vários choques de custo, como se fala em economia. Não tem como ter uma inflação de 3%. A meta de inflação tá errada. A partir do momento que a meta de inflação tá errada, se dispara a taxa de juros para perseguir uma meta de inflação errada. Disparando a taxa de juros, aumenta o gasto financeiro do Estado. Aumentando o gasto financeiro do Estado, a gente vê na mídia burguesa todos os dias que o Estado está gastando muito com a dívida pública. Aí parece que está gastando muito com a dívida pública, parece que está gastando muito com saúde e educação, mas não está gastando muito com a dívida pública, porque aumentando a taxa de juros, aumenta o gasto com a dívida pública. E aí qual é a grande malícia? Sabe quem é que define a meta de inflação no Brasil? Quem é que participa do Conselho Monetário Nacional? Sim. É só ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, ministro do Banco Central. São 3 pessoas. Deixa eu dar um dado chocante para vocês. Durante o governo Sarney, tinha membro da sociedade civil, tinha sindicalista participando do Conselho Monetário Nacional para debater a política de crédito e taxa de juros no Brasil. O governo FHC acabou com isso, criou um Conselho Monetário Nacional só com o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Isso está vigente até hoje, depois de 5 mandatos petistas. Uma das coisas que a gente defende é que o Conselho Monetário Nacional, as decisões de vida e de morte da economia brasileira, não pode excluir da participação os trabalhadores, os pequenos comerciantes, os cientistas. Na China, a política monetária, a política fiscal do país tem participação direta da federação sindical, dos cientistas, das universidades, dos agricultores, porque a partir do momento que você define a taxa de juros, isso tem impacto em todo, do campo à cidade, tá ligado? E aí só 3 pessoas decidem. Aí esse modelo tá certo? Tá não, é um modelo antidemocrático que privilegia o grande capital e que privilegia o rentismo. E aí tu é economista, né? Massa, tu não é comunista. Vamos dizer que tu defende o capitalismo. Beleza. Mas aí, Rafa, eu te pergunto, pra que alguém vai abrir um negócio? Vai abrir uma roça? Vai abrir um comércio? Vai abrir uma indústria? Quando você tem um juro real de 9% e você tem possibilidade de você, numa aplicação financeira, ter um retorno de 30%, 40%, 50%, 70% ao ano. O Banco Master, a quantidade de coisa que teve de oportunidade boa que a galera comprou do Banco Master, sabendo que ia dar merda depois para poder depois pegar o seguro de bilhões e milhões. Do fundo garantidor, né? Do FGC. Então, e aí, veja, é isso. Veja, esse modelo não tem como dar certo, porque a gente tem a promessa do governo FHC. Quando o governo FHC privatizou os bancos públicos, inclusive o Bandep aqui, não sei se vocês lembram que em 2022 eu defendi recriar o Bandep. E eu continuo defendendo. A gente precisa recriar uma rede de bancos públicos para planejar a economia brasileira e garantir a alocação de recursos para o que é importante, para a mobilidade urbana, para a energia renovável, para construir direitos sociais, para pensar uma política de reindustrialização socialista do Brasil. Quando o governo FHC privatizou os bancos públicos, a ideia é, banco público é ineficiente, banco público não funciona, vamos privatizar tudo. Moral da história. O Santander, o Bradesco e o Itaú devoraram tudo. O crédito não ficou mais barato. O crédito não ficou mais barato. E na prática, e aí isso é doido, né? O poder da ideologia. Na prática, esses bancos privados não servem nem para a burguesia brasileira, porque sabe quem é que financia o agronegócio brasileiro? É o Banco do Brasil. Esses psicopatas da bancada do agro ficam falando em privatizar tudo. No dia que privatizar o Banco do Brasil, acaba o agronegócio no Brasil. Porque só quem financia o agronegócio é o Banco do Brasil. Vai depender de Itaú, de Bradesco, não sei o que, para pegar crédito para se financiar? Não existe. Então, assim,
A gente precisa pedagogizar esses temas, a gente precisa fazer com que o debate econômico volte a ser conhecido pela maioria das pessoas, para as pessoas entenderem onde é que a coruja dorme, onde é que estão os bilhões, onde é que estão as decisões econômicas. O Banco Central funciona também tendo como elemento central o Boletim Focus, né? O Boletim Focus, ele capta as expectativas do mercado, né? Isso, basicamente, só tem representante do capital financeiro, fundo de investimento, especulador, sabe? E isso tem várias consequências para Pernambuco. Em Recife, 80% das famílias estão endividadas. 80% das famílias de Recife estão endividadas, né? Você vai em todo canto e as pessoas não estão endividadas, não é porque elas compraram ovo de Páscoa demais, não é porque elas gastaram muito no carnaval. As pessoas estão endividadas porque elas passaram no cartão de crédito a feira do mês, a conta de luz, a conta de água. Aí você passa uma dívida de uma conta de luz no cartão de crédito, os juros vêm de 70, 80, 200. Quando pensa que você está com o número negativo, vai estar devendo 10 mil de uma conta que era 200. João, de gasolina, pô. A galera bota em 6 vezes sem juros. Eu fico assim, pô, o cara vai encher um tanque e pagar em 6 vezes sem juros, mano.